Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Matemática Legal. Nesta aula de hoje, aprenderemos o que são os números racionais. Aqui no canal, nós já temos uma playlist falando sobre os conjuntos numéricos. Eu vou deixar uma tela final aqui no vídeo, depois você vá lá e assista, tá bom? Para poder entender melhor este conteúdo de hoje. Bom, aqui nos diz que os números racionais são números que podem ser escritos na forma de fração. A palavrinha-chave aqui é essa aqui, ó, fração. Já já vamos entender este conceito. Aqui nos diz que os números inteiros são números racionais, tá bom? Este aqui é o primeiro grupo dos números racionais. Por quê? Porque todo número inteiro ele pode ser escrito como uma divisão de outros dois números inteiros. Como assim, Ulisses? O que isso significa? Bom, primeiramente é bom a gente entender que os números inteiros são aqueles números positivos e os negativos e também o zero, tá bom? E eles podem ser escritos aqui, ó, como uma divisão. Se pode ser escrito como uma divisão, então ele pode ser transformado em uma fração, não é verdade? Já que uma fração é uma divisão. Por exemplo, o número 2, ele é racional porque nós podemos transformá-lo aqui numa fração 2 sobre 1, tá bom? Por que isso? Porque em todo número que você imaginar, aqui embaixo dele tem o número 1, tá bom? Fica subentendido, mas existe aqui o número 1. Ou seja, 2 dividido por 1 resulta no próprio 2. Por isso que não se faz necessário colocar aqui o número 1, tá bom? Mas na forma original ele pode ser escrito assim, tá bom? O 4 também aqui é a mesma lógica. 4 dividido por 1 resultando em 4. E os números negativos, mesma lógica. Por exemplo, aqui, ó, menos 6 dividido por 1, o resultado é menos 6. Pessoal, todo número dividido por 1 resulta no próprio número, tá bom? Por isso é que os números inteiros, tá bom? Os positivos, os negativos e também o zero, eles são números racionais, beleza? Agora nós aprenderemos agora outros grupos, né, de números que também fazem parte do conjunto dos números racionais, tá bom? Outro grupo também que faz parte dos números racionais é o grupo aqui das raízes exatas. Aqui nós temos raiz quadrada de 25, tem o resultado 5, né? Isso porque 5 vezes 5 dá 25, vocês sabem disso. E aqui, ó, como resultou no número 5, nós vimos anteriormente aí que aqui este número aqui é o número inteiro, que dá para colocarmos ele na forma de fração, tá bom? Ficará 5 sobre 1, né? Porque tem o número 1 aqui embaixo. 5 dividido por 1 dá o próprio 5 como resultado, tá bom? Agora, a raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 resulta em 2. Isso porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, não é isso? E como vimos também agora há pouco, o 2 dá para transformarmos numa fração e ficará 2 sobre 1. 2 dividido por 1 dá o próprio 2, tá bom? Então, se deu para transformarmos numa fração, então trata-se sim de um número racional. Os números decimais finitos também são números racionais. Isso porque todo número decimal com um número finito, isto é, limitado, de casas decimais depois da vírgula, pode ser escrito sim como uma divisão entre dois números inteiros. Como assim, Ulisses? Tomamos como exemplo aqui o número 0,2. 0,2, deslocamos aqui a vírgula uma casa para a direita, né? Uma casa decimal, então no denominador ficou aqui 10 e o 2 ficou em cima, tá bom? Então ficou 2 décimos. Você lembra da definição de um número racional? Bom, é o número que pode ser escrito como uma fração. Então nós transformamos aqui 0,2 em 2 décimos, logo 0,2 é um número racional, tá bom? Isso é um número decimal finito, tá bom? Isso porque depois da vírgula aqui, ó, só tem uma casa decimal. Tem números que têm infinitas casas decimais, que esses aí são outra história, tá bom? O número 0,05 também é racional, porque dá para a gente transformar aqui numa fração, fica 5 centésimos. Este número maior aqui também, ele pode ser escrito como uma fração, fica
5.234 milésimos, tá bom? Deslocamos aqui a vírgula 1, 2, 3. Então, ficou aqui 1000 embaixo no denominador e o número que aparece aqui, tá bom? Então, todo número decimal finito é também um número racional. Iremos agora para o último grupo dos números racionais, que é o grupo aqui das dízimas periódicas, que são números infinitos e periódicos. Aqui nos diz que todo número decimal com um número infinito de casas decimais depois da vírgula, que se repetem periodicamente, pode ser escrito como uma divisão entre dois números inteiros. Como assim, Ulisses? Tomamos como exemplo o número 0,333 e assim vai, tá bom? Aqui temos um número decimal, que tem aqui um número infinito de casas decimais. Isso porque depois do último algarismo aqui, nós temos reticências, indicando que esse número 3 aqui, esse algarismo, ele se repete infinitamente. Então, trata-se, na verdade, de uma dízima periódica. Então, transformando ela numa fração, nós teremos a fração 3 nonos. Se você quiser tirar dúvida, você pode dividir numa calculadora 3 por 9. 3 dividido por 9 resultará neste número aqui, sendo que o 3 irá se repetir infinitamente, beleza? O número 2,333 também é uma dízima periódica. O que caracteriza isso é essa reticência aqui, tá bom? Então, transformando essa dízima aqui numa fração, nós teremos a fração 7 terços, beleza? Também, tire sua dúvida aí, divida 7 por 3, você encontrará este resultado aqui, beleza? Então, pessoal, esta aqui foi a aula de hoje. Espero que tenham entendido aí o conceito de um número racional. Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Inscreva-se no canal e até uma próxima. Tchau, tchau.